tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um artigo, bem-vindo para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as armas espirituais da batalha, que está descrito lá no capítulo 6 do livro de Efésios. Ou seja, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse e até os livros apócrifos, ou seja, aqueles livros que não estão contidos, naquele livro conhecido com todo o contexto daqueles que houve uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo apenas alguns apócrifos, estou dizendo de vários apócrifos que existem. Depois você pode pesquisar no nosso blog, que o link está aí embaixo, e você vai ver a respeito desses apócrifos. Sempre fala sobre esse imperativo das batalhas. O reino de Deus, já diz a palavra, que é tomado pela força. Ou seja, a Bíblia ela relata várias vezes sobre questões de batalha e fazendo a analogia entre a dimensão espiritual e a dimensão terrena a respeito de batalhas. Como diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo, ordena que a posse dessas armas como um imperativo. No caso aqui, nós estamos taxando aqui o apóstolo Paulo como o eloquente e o escritor da passagem. Ele não ordenou que se fizessem armas, mas que tomassem as suas armas existentes. Não há o que não possa se preocupar. As armas existentes estão às disposições dos remidos. As armas humanas são frágeis e impróprias para essa batalha espiritual. Então, Paulo aqui está falando claramente sobre algo espiritual. Que nós temos que nos preparar para o dia mau, que nós temos que resistir para o dia mau, seja 24 horas por dia. Nós temos que nos preparar, sermos firmes, estarmos em pé para essas batalhas. E ele traz aqui a analogia, algumas designações em relação a essa batalha. O interessante é que Paulo escreve esse texto e faz essa analogia em relação a uma cidade conhecida como Éfeso, que na época do Império Romano, ela era reconhecida como a segunda maior cidade do Império Romano, só perdia apenas para Roma. Possuía ali mais ou menos 250 mil habitantes e era uma cidade altamente idólatra. Tinha o templo de Ártemis lá naquele lugar e uma das grandes deusas ali da mitologia grega incorporada à questão romana, ao Império Romano, como a deusa Diana. É interessante que o Império Romano traz toda essa questão cultural, política em relação à organização como estados, como cidades, porém traz toda aquela filosofia grega do Império Grego. Então há uma miscigenação de ideias e idolatria. Por isso era uma cidade muito idólatra, uma cidade que adorava as esculturas e os deuses que eram miscigenados, tanto da mitologia grega como aquilo que o Império Romano entendia como divindade em relação ao seu povo. Então, Paulo ele fala sobre essa analogia espiritual para esse povo, através dessas cartas, trazendo a questão espiritual juntamente com essa questão militar naquele tempo. Então, muito especialmente, ele coloca esse paralelo com as armas romanas que existiam naquela época. E é claro que essas armas são umas figuras espirituais, como nós falamos. São as armas cujas forças formam um todo e envolvem um corpo total. É como se Paulo dissesse assim, olha, vocês têm que estar preparados espiritualmente como um todo. Então Paulo fala, por exemplo, sobre armas defensivas para o corpo. Nós vemos no versículo 14 desse capítulo 6 de Éfeso. Ele fala sobre o cinto da verdade a respeito disso. Paulo, por exemplo, no verso 15, fala sobre a proteção para os pés, que são os calçados, a preparação do evangelho. No verso 16 do mesmo capítulo, ele fala sobre o escudo da fé, ou seja, o armamento para as mãos. No verso 17, ele fala sobre o capacete da salvação, ou seja, a proteção para a nossa cabeça, para o nosso intelecto, para aquilo que a gente tem em mente. Paulo fala no versículo 17 a respeito da espada do Espírito, ou seja, o nosso armamento para a boca,
porque aquilo que sai da nossa boca tem vida ou morte, é assim que a palavra de Deus diz. Então, Paulo faz todo um traçamento literal em relação a esse armamento. Quando ele fala do cinto, por exemplo, fala sobre ser cingidos com a verdade, onde significa que nós devemos estar cerceados da verdade em tudo aquilo que nós falamos. Quando ele fala, por exemplo, da couraça da justiça, ele está falando sobre permear a nossa vida e os nossos atos como um lutador da parte de Cristo. A defesa do Evangelho, a defesa da fé do Evangelho, como nós vemos lá em Isaías capítulo 59, versos 17, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. Então, sobre essa couraça que nos protege contra as setas do inimigo. Paulo, quando ele fala também da preparação do Evangelho, que no caso das armas, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é o dunamis de Deus, como diz a palavra grega, né? Uma explosão das forças de Deus em relação à nossa vida. Nós temos que estar preparados para a batalha. Nós devemos estar preparados para desenvolver o Evangelho. E como que nós batalhamos com a preparação do Evangelho? Entregando a paz e envolvendo as pessoas ao nosso redor com a paz. É interessante, né, que nós combatemos no combate com a paz, com a preparação do Evangelho sobre o reino de Deus. Também Paulo fala sobre o escudo da fé. Por exemplo, que nós temos que nos defender. O escudo é uma forma defensiva contra ataques do inimigo. Um soldado sempre está de prontidão com seu escudo se defendendo. A fé diz respeito à nossa confiança e crença doutrinária. Por isso nós nos utilizamos do escudo da fé. O conhecimento da palavra de Deus forma o corpo da fé. Ou seja, é o escudo da fé que protege aquele que crê nas Sagradas Escrituras contra heresias ou mentiras colocadas como sofismas aos seus ouvidos. Paulo também fala nesse texto do capítulo 6 a respeito do capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, o capacete servia para proteger a cabeça. Então, nos tempos antigos, os capacetes eram feitos em figuras decoradas de animais ou carrancas para imitar o adversário ou representar o usuário do capacete. Você deve ter visto já em algum filme, isso principalmente aquele filme Gladiador, você vê que os gladiadores usavam o capacete como uma figuração. Então, o apóstolo Paulo usa essa figura do capacete para representar a salvação. Ou seja, a cabeça é a parte mais vulnerável do corpo, a nossa mente, pois o lutador a protegia com o capacete. As figuras representativas aqui são usadas como a proteção do objetivo que possui a nossa mente na força e na inteligência numa estratégia contra o inimigo. Então, nós temos que tomar posse do capacete da salvação, que é a figura máxima da nossa vida, pois se a cabeça for atingida, ela corre o risco de perder a salvação. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça direcional da nossa vida. E outro detalhe que Paulo fala, ele fala sobre a espada do Espírito. Ou seja, no grego esse tipo de espada era chamada de zifos. Interessante, né? É interessante nós entendermos a respeito dessas batalhas. A espada da batalha romana, ela tem diversas formas, diversos tamanhos, materiais. No caso aqui, na época especialmente era de bronze. Então ela representava justamente a presença do Espírito Santo. Outro tipo, no grego, era conhecido como machaira, também era um pouco mais curta que as zifos, que é essa espada romana, e era usada pelos gladiadores. Então, quanto à dimensão da espada, o texto não se preocupa. Agora, preocupa-se antes como o seu manuseio. Se ela é uma espada curta, de batalha próxima, ou se ela é uma espada longa, de batalha à distância ou a longos dias, não importa. O importante é você saber manusear tanto para a defesa como para o ataque. Então, o texto diz que a espada do Espírito
é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que estar nos enchendo do Espírito que contém a palavra de Deus. Então, eu recomendo a você que leia o texto do blog, que está aí na descrição. Eu também tenho um e-book, um livro digital que você pode ler no seu celular, pode ler no seu computador, no seu tablet. Um livro especial falando sobre o capítulo 6 de Efésios, chamado As Armas da Batalha. É um livro muito bem aceito por várias pessoas. Eu disponibilizo ele aqui na forma digital para que você possa ter acessibilidade e a leitura em qualquer momento. Ah, mas eu gosto de folhear os livros. Não tem problema. Você, depois de adquiri-lo, você pode imprimi-lo. E aí ter ele como forma de apostila ou como livro, depende do papel que você utilizar. O livro também vai estar aqui na descrição, está em preço promocional. Então você pode também aqui no link da descrição adquiri-lo, recomendá-lo para alguém. É um livro excepcional, específico sobre esse assunto, onde aprofundo muito mais a respeito desses detalhes da batalha espiritual e sobre batalha espiritual. Tá bom? Espero que tenha compreendido. Desde já agradeço, que você possa ficar na paz do Senhor e possa aí vasculhar os vídeos, o nosso blog, para que você tenha mais conhecimento e mais conhecimento do Senhor. Tá bom? Que você tenha dias de paz e te vejo na próxima aula, no próximo artigo. Até mais!